Vamos conhecer agora a história, a trajetória de Eduardo Guerra. Quero que você, junto comigo, dê os aplausos para ele. Vilma, bom dia, boa tarde, boa noite, a gente não sabe qual horário. É um excelente dia para nós. Que o pessoal está vendo esse podcast. Exato. E Obrigado. Eu já vou dizendo, né? Como é que pode baiano? Com o nosso sotaque, gente. Você não sabe, são muitas viagens, então você não sabe como que ele conseguiu essa mudança, esse nuance muito gostoso de ouvir essa conversa falando com o Eduardo Guerra. Seja muito bem-vindo novamente. Obrigado, Vilma. E eu quero que você conte a sua trajetória, né, acadêmica e como você chegou até aqui. E depois temos muitas perguntas ainda atrativas para o nosso público. Muito Fale assunto, sobre né, você. Vilma? Muito. Obrigado, Vilma. Obrigado pelo convite. Obrigado pela gentileza. Obrigado por ter aceitado, né, a gente ia gravar esse podcast, gravar aqui no escritório da Summit. Bom, Eduardo Guerra, como você disse, a gente está aqui em São José do Rio Preto há 22 anos. Né, sou baiano, nascido em Porto Seguro, nascido e criado em Porto Seguro. Eu vim estudar aqui em Rio Preto, em 2002, fazer faculdade de Direito. Sou formado em Direito. E desde então era para me formar e voltar para a Bahia. Meus pais são de lá, minha família, minha estrutura. E no final da faculdade, já fui me encantando com a cidade, já fui me adaptando à cidade. Na época conheci minha esposa, né, casei aqui em Rio Preto, minha irmã veio para cá, estudou, se formou aqui também, tirou a AB, voltou para Porto Seguro, né, e eu fui criando essas raízes aqui, né, e decidi não voltar, né, fiquei aqui por Rio Preto. Hoje a gente tem empresa em Rio Preto, né, negócios em Rio Preto, né, meu filho nasceu aqui, então os meus pais vêm para cá passear, vêm tratar da saúde aqui, né, os médicos aqui são excelentes, né, Rio Preto como uma comunidade de saúde muito boa, né, educacional e de saúde muito boa. Então, realmente a cidade, Rio Preto é muito bom para se viver, a gente sabe que quem é aqui da região gosta muito, e eu perdi esse sotaque, né, eu tenho 42 anos, estou aqui há 22, estou um pouco mais rio-pretense que baiano, né, pelo tempo. Por isso que o sotaque às vezes não é tão puxado dessa forma. E o bom disso é que quem ganhou fomos nós, não é? Então. E Porto Seguro ficou só para passeio, então, pelo Só jeito. Passeio, agora só nas férias, né, quando dá. Meus pais, como eu disse, são de lá, minha irmã, meus sobrinhos, e agora só nas férias, ou meio do ano, ou final do ano, né, a gente passa lá, porque uma praia de vez em quando, né, não faz mal a ninguém, né, e lá é um paraíso, né. É isso aí. Eduardo, a entrevista de hoje ela vai ser muito bacana, porque tem um cunho informativo vasto. Perfeito. E nós já queremos saber. Você é um baianinho que está aqui com a gente. Estou aqui. E me conta, como é que surgiu a Summit Vistos? A Summit Vistos. A Summit surgiu de uma paixão minha pelos Estados Unidos, né? Eu sou um apaixonado pelos Estados Unidos. Eu tive nos Estados Unidos a primeira vez em 2012, e me apaixonei, né, pelo país. De lá para cá tenho voltado praticamente todo ano para lá. E aqui em Rio Preto e região, eu percebi, né, na época ali da pandemia, eu tinha que ir pensando em renovar meu visto e tal, que não tinha em Rio Preto uma empresa, um escritório com estrutura aqui para poder fazer esse tipo de serviço, né? E aí eu sempre fui apaixonado, já faço o visto há mais de 10 anos, para família, para amigos, já... Enfim, vivia no consulado, e eu fui com meu pai, fui com minha mãe, com vários amigos, e eu decidi, né, eu que sempre trabalhei na iniciativa privada, né, até então, eu decidi abrir a Summit Vistos, abrir esse escritório em Rio Preto, para poder atender a população aqui dessa região, porque a gente faz visto o Brasil inteiro, né, mas como aqui não tinha, e todo mundo que tinha aqui mandava para São Paulo, empresa em São Paulo, e decidimos abrir aqui uma empresa de assessoria de visto americano. Então nasceu de uma paixão pelos Estados Unidos. Hoje eu faço o que eu gosto, faço o que eu amo, e a Summit nasceu para poder realizar sonhos. Eu falo que essa empresa, a Summit Vistos, ela hoje, mais do que qualquer outra coisa, ela realiza sonhos dos brasileiros que querem ir para os Estados Unidos. Então veio dessa paixão pelos Estados Unidos abrir essa empresa aqui. Maravilha. E você está ouvindo? Sonho. Você tem o sonho de ir para os Estados Unidos?
você sonha com o Mickey? Então, aqui é o lugar. E nós vamos perguntar para ele o seguinte: quais são os serviços que a Summit oferece para quem quer tirar o visto americano? Certo. Hoje nós fazemos praticamente todo tipo de visto americano, né? É claro que aqui no Brasil o principal visto é o visto de turista. Então nós fazemos aqui o visto de turista, o visto de estudante, o visto de au pair. Então nós fazemos todos esses vistos, o que corresponde ao visto de turismo, por exemplo, a 95% dos vistos, que a maioria dos brasileiros querem ir, né, passear, conhecer os Estados Unidos ou renovar o visto, enfim. Mas também temos amigos, parceiros nos Estados Unidos, escritórios de advogados nos Estados Unidos, que nós indicamos que quem quer morar lá, nós indicamos para fazer os vistos de trabalho, para tirar o green card quando a pessoa já está nos Estados Unidos. Mas aqui nós fazemos passaporte, nós fazemos o visto de turista, visto de estudante, visto de au pair, né? Então, tudo nós fazemos aqui para a pessoa que quer tirar o primeiro visto para os Estados Unidos. Então, falou de Estados Unidos aqui, pode procurar a gente aqui. Muito bacana, Eduardo. E todo esse elenco aí, essa lista de serviços que você nos passou aqui, porém, pode gerar uma curiosidade nos nossos ouvintes do seguinte: existem essas possibilidades, mas como eu chego até você? Qual é o processo para que tudo fique pronto? Quanto tempo? Como que é isso? Tá, vamos lá. Vamos falar de visto americano. A pessoa quer tirar o visto americano e não sabe por onde começar. Nós fazemos todo o processo, né? Entre em contato com a gente. A pessoa tem que ter um passaporte válido, ou então nós também fazemos todo o processo de passaporte para a pessoa. O visto americano, você apenas tem que demonstrar vínculo no Brasil. Então, uma pessoa que quer tirar o visto de turista americano tem que trabalhar no Brasil, estudar no Brasil, ou ter uma empresa, ou ter um emprego. E nós fazemos todo o processo. De que forma? Nós preenchemos todo o formulário, nós instruímos a pessoa, nós revisamos toda a documentação. Antes da entrevista, nenhum cliente meu faz entrevista sem falar comigo antes. Eu estipulei isso aqui na empresa há algum tempo. Então, nós fazemos o processo e antes da entrevista da pessoa, nós marcamos ou no escritório ou por videochamada, que nós fazemos visto para o Brasil inteiro, para poder eu estar instruindo a pessoa, revisando o processo dele, ajustando o que tiver que ajustar, revisando a documentação. Então, a pessoa que quer tirar o visto vai fazer a entrevista com tudo mastigado. Nós pegamos na mão dele até o final, para ele ir tranquilo, sabendo o que vai falar, sabendo o que vai responder e com mais chance de aprovação. Então, quando a pessoa vai tirar o visto americano, aqui na Summit, não é só uma empresa de assessoria para preencher formulário. É uma assessoria completa, né, e a pessoa vai altamente instruída para a entrevista com mais chance de aprovação do visto dela. Então, aqui nós fazemos tudo, viu? Completinho. Perfeito. Vocês estão ouvindo? A gente está ouvindo ele falar muito para a entrevista. Para a entrevista você já está tremendo, não é? Então, ninguém gosta de entrevista, a não ser eu amo. Agora, bom, né? Conta para nós, essa entrevista aqui prepara, pega na mão, Perfeito. Dá toda a força, e para onde você encaminha esse seu cliente para a entrevista? Certo. Hoje no Brasil tem 5 lugares que faz entrevista, 5 cidades que tem o consulado americano, que é São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília e Recife. Então a pessoa escolhe aonde tem que fazer essa entrevista, onde quer fazer essa entrevista. Então a pessoa quer tirar o visto americano. Nós fazemos o processo e ela fala, para mim fica mais fácil fazer em São Paulo. Nós agendamos a entrevista dela no consulado americano de São Paulo e, como eu disse, antes da entrevista nós treinamos ela para essa entrevista no consulado. A entrevista geralmente é muito rápido, né? É com agente consular, eles são americanos, mas a entrevista é em português. O que eles querem saber lá é se você tem um perfil de turista, é se você realmente tem um vínculo no Brasil, que você vai turistar e vai voltar para o Brasil. É basicamente isso. E é isso que a gente faz aqui no escritório, é deixar claro no processo daquele cliente que ele está indo para turistar, para passear. Então, assim, estão 5 consulados no Brasil americano, né, repetindo, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília e Recife, né, ou seja, tem um em cada canto aí do Brasil para a pessoa onde ficar mais próximo dela, e é muito tranquilo, né, desmistificando aí muita coisa que o pessoal fala, a entrevista, porque muita gente fala, fulano não conseguiu visto, é difícil tirar o visto. Muita gente, viu, mas já aproveitando, chega até o escritório, chega até a gente, chega até mim,
com esse medo. Fala assim, ó, eu trabalho, mas eu ouvi dizer que é difícil tirar o visto porque meu amigo, meu vizinho foi negado. Então, assim, e eu falo sempre às pessoas, né, não se espelhem em quem não conseguiu, né, espelhem em quem conseguiu o visto. Então, assim, aqui, por exemplo, graças a Deus, o índice de aprovação nosso aqui é altíssimo, está acima dos 85%, catalogado no Instagram. Então, mas por quê? A gente treina a pessoa, nós instruímos a pessoa para isso. E muita gente, Vilma, vai para entrevista, às vezes faz o processo sozinho ou coisa do tipo e vai sem instrução, não sabe como funciona, não sabe que antes tem que ir lá tirar foto, colher digital, não sabe como se vestir, não sabe que documento levar, o que falar, e por causa de um erro mínimo tem o visto negado, né? Então eu falo que a assessoria de visto, ela é o mais barato que tem no processo, né? O valor da assessoria é o mais barato que tem. Imagina, a pessoa viaja, gasta com viagem, gasta com taxa consular, gasta com uma série de coisas, né? Sem assessoria, chega lá, tem o visto negado, perdeu tudo. Então eu falo que a assessoria é o mais barato no processo, e a pessoa indo com o processo pronto, revisado e altamente instruída, a chance aumenta muito. Então a pessoa pode escolher qual consulado quer fazer no Brasil, é indiferente de um consulado para o outro, e nós agendamos e ela vai até o consulado, faz a entrevista e a aprovação é na hora. Perfeito. E para quem quer a renovação, a pessoa já tem o visto, já viajou, já voltou, já realizou o sonho, certo, e quer voltar. Como que é o processo? Não da volta em si, mas fala o período para a renovação, tá, e como é? É mais fácil, é mais simples? Conta para nós. Bom, renovação de visto é muito mais tranquilo, porque a pessoa já passou por uma entrevista, então a renovação do visto americano hoje não precisa de entrevista. O consulado abriu esse precedente. Então você que tem um visto americano hoje vencido até 48 meses, ou seja, até 4 anos, e até 1 ano para frente, você pode fazer a renovação do seu visto sem necessidade de entrevista. Nós fazemos todo o processo, nós recebemos a documentação aqui no escritório, despachamos para o consulado, o meu despachante faz o protocolo e você recebe em casa seu visto renovado por mais 10 anos. Eu até brinco, a gente fala em alguns posts no Instagram da gente que renove seu visto americano sem sair de casa. Então é literalmente isso. Perfeito. Então quem tem o visto americano, ou seja, vencido até 4 anos, pode dar entrada na renovação do visto, que nós fazemos todo o processo, né, e protocolamos no consulado, e o próprio consulado depois envia por SEDEX, na sua casa, o visto renovado. Então isso era até dia 31 de dezembro do ano passado, prorrogou até dezembro desse ano, deve prorrogar também. Mas eu falo sempre, você que tem um visto americano vencido ou a vencer até 1 ano, entre em contato com a gente para fazer, para não depois muda a resolução, tem que ir lá no consulado fazer a entrevista. Hoje não precisa. A gente renova seu visto e você recebe em casa ele renovado, é bem prático. Perfeito, Eduardo. E todo mundo gosta de planejar o seu ano, gosta de orçar. Vem ali até orçado e realizado, ele está de olho ali na caixinha, que é o bolso dele. Sim. O custo de um visto americano pela primeira vez e o custo de uma renovação, tem diferença? Muito pouca, né? Praticamente o mesmo. A taxa consular é a mesma, né? O que gasta mais é o correio, é praticamente irrisório. Então, o gasto que você tem para tirar um visto novo e um gasto que você tem para renovação é praticamente o mesmo valor, né, não muda em nada. A diferença é que o visto novo, a pessoa que não tem o visto tem que fazer entrevista, tem que comparecer até um consulado americano para poder colher as digitais, tirar foto lá e passar por uma entrevista, e quem já fez essa entrevista e vai renovar, não há necessidade. Nós apenas protocolamos junto com a foto, passaporte, e ele recebe em casa, mas o custo é praticamente o mesmo. Perfeito, perfeito. Agora, para aqueles que deram entrada no processo, estão aí na expectativa de viajar, já contando aí com o final do ano, porém demais. Foi negado. Quando acontece de ter esse retorno dessa negativa, Eduardo, quanto tempo demora, ou se há esse tempo realmente, para começar novamente o processo? Certo. Tem acontecido muito aqui no escritório, pessoas que fizeram o processo sozinho, chegam até a gente para poder reaplicar o visto. Quem teve o processo do visto negado, pode reaplicar de imediato, né? Muita gente fala, tem que esperar e tal. Não precisa esperar. Por quê? Às vezes foi por um nervosismo na entrevista, às vezes foi por um preenchimento errado na DS, né, que ela mesma preencheu, alguém preencheu para ela que errou, né? A própria entrevista, se o agente consular não gostar de você, não for com sua cara, achar que você está mentindo, só por achar ele nega o visto. Então eles têm essa autonomia.
Por isso é interessante a instrução, como eu te disse. Então, assim, a pessoa que teve o visto negado, ela pode reaplicar de imediato, né? Se você que está assistindo teve o visto negado, entre em contato com a gente faz a reaplicação do seu visto, faz a defesa, o porquê, o possível porquê que foi negado o seu visto, para poder reaplicar. Temos muita reversão aqui de visto, que foi aprovado muitos, alguns deles com vídeo postado de cliente no Instagram, agradecendo, etc. Então, a pessoa que teve visto negado, não se preocupe, entre em contato com a gente que vamos tentar ao máximo aí reverter seu visto. Não, perfeito. Essas informações são muito valiosas, Eduardo, porque muitas vezes a pessoa está com o visto negado, esse retorno, fica lá quietinho, falando, não vou aguardar 6 meses, e acaba perdendo a oportunidade de tentar de novo e ser aprovado. Tentar novamente. E detalhe, para quem fez sozinho ou para quem fez em outra empresa que não seja a Summit, ela pode trazer tudo, conversar com vocês e vocês de pronto vão dar início a esse processo. Tudo, Nós aqui, Vilma, o que acontece? Nós tentamos fazer e fazemos o atendimento o mais personalizado possível. Né? Minha equipe, a Summit tem um escritório hoje aqui em Rio Preto, estruturado aqui no Iguatemi, né? Tem uma equipe bacana que trabalha comigo, e eu tento atender todos os meus clientes antes da entrevista, falo com todos eles para poder instruir. Por quê? Isso faz toda a diferença. Quando a pessoa chega até mim, que teve visto negado, que fez sozinho ou com alguém, não tem problema, eu tenho pessoas que chegam até mim que estão no meio do processo com outra empresa, de fora às vezes, mas que não sente confiança, não está tendo atenção, e vem até mim e nós assumimos o processo. Porque se sente confortável, se sente muito amparado. Ontem, no Instagram, eu postei um vídeo, foi até uma surpresa para mim, de um cliente que hoje está nos Estados Unidos, foi para lá há pouco tempo, teve visto negado há um ano atrás, com a família, eu fiz o processo dele, ele teve isso aprovado, ficou muito grato, fiz agora do sogro, da sogra, fiz da família inteira. E ele ontem gravou um vídeo nos Estados Unidos, ele decidiu mudar para os Estados Unidos, até postei, está no meu feed, agradecendo isso. E eu ontem até me emocionei, falei, poxa, realmente aqui na Summit nós realizamos sonhos, né? Nós mexemos e realizamos com os sonhos das pessoas, porque para muita gente é só uma viagem, né? Não deu certo, ok, vou para a Europa, vou para outro lugar. Mas para muita gente hoje é o sonho americano, né? Ou de viver nos Estados Unidos, ou de levar o filho para Disney, ou de conhecer Nova York, ou de querer conhecer o sonho de criança de muita gente. Então eu falo que aqui hoje a missão da Summit, a missão nossa aqui do escritório é fazer nosso melhor e realizar o sonho do nosso cliente. Essa é a missão nossa aqui. Por isso que, graças a Deus, a gente está conseguindo. E caminhando. E outro detalhe, as pessoas que podem ter a seguinte dúvida, existe alguma trava num contrato ou, de repente, numa conversa que eu fiz com a empresa X e vim direto para cá, não existe nenhuma trava em algum contrato? Não existe contrato, na realidade, mas não existe trava nenhuma. Aconteceu recentemente, as pessoas começaram o processo com outra empresa e não sentiu confiança. A mãe está nos Estados Unidos, os filhos que estão fazendo aqui, e a mãe decidiu fazer com a gente, porque foi indicação. A indicação, por exemplo, é o que tem nos levado a esse grande fluxo de clientes, porque a pessoa tem um visto aprovado, e aí quem tem o visto aprovado indica de olho fechado, porque foi bem tratado, foi bem assessorado, bem amparado e teve visto aprovado. Então, nós assumimos o processo e não tem nenhum problema quanto a isso não, tranquilo. Bacana. Eduardo, e do momento em que a pessoa procura Summit, vistos americanos, tem aquele tempo da coleta de dados, tem o tempo da entrevista. Sim. Entre a dar entrada com você aqui na Summit, até ter o passaporte em mãos, em média, tudo dando certo, quanto tempo ocorre? Perfeito. O visto em mãos, né? Acho que Sim, o visto. O passaporte. O passaporte e o visto. Isso, exato. Bom, se a pessoa tiver o passaporte já, Eduardo, eu tenho um passaporte, eu quero tirar o visto americano. Hoje, a pessoa que já tem o passaporte, nós estamos conseguindo, adiantou bastante as datas no consulado, em todos os consulados. É claro que São Paulo é o mais requisitado, está um pouquinho mais distante, mas hoje a gente consegue agendar entrevista para 30 dias, 45 dias. Então, e a aprovação, como eu disse, é na hora, né? Eles aprovam ou negam na hora da entrevista. Então, a pessoa vai fazer entrevista, se ela der entrada hoje, daqui a 30 a 45 dias, ela está fazendo entrevista no consulado e está com seu visto aprovado, né? Ou seja, se tiver aprovação, vai ser aprovado na hora, com uma semana chega em casa seu passaporte, você já pode viajar após isso. Então, hoje está rápido.
o que estava há um tempo atrás, pós-pandemia, estava demorando 1 ano, 6 meses para poder agendar. Hoje não, hoje a gente consegue agendar as datas no consulado aí a partir de 30 dias, 45 dias mais ou menos. E pegando o gancho da sua pergunta, se a pessoa não tem nada, não tem nem passaporte, eu quero tirar o visto e não tenho nada. Então nós fazemos também assessoria, a pessoa que precisa, fazemos o passaporte dela e fazemos o visto dela. Então, que demora a mesma coisa, porque a gente faz os dois juntos, né? Enquanto ela faz o passaporte, a gente dá a entrada no visto, e demora aí 45 dias, 50 dias, 2 meses, se for muito longe assim, mas não mais que isso, para poder estar com tudo pronto. Perfeito. Era justamente isso. A pessoa tem um sonho, só tem um sonho. Eu quero ir para os Estados Unidos. Ela acha que é pegar um voo Vem para cá e tá lá, certo? Então não é bem assim. Não adianta você fazer a sua malinha, ir lá para o aeroporto e achar lá, ó, na lista um avião que vai direto para os Estados Unidos. Não é assim, não. Então você só tem um sonho? Tá em dúvida? Ó, Summit Vistos Americanos aqui com o Eduardo Guerra. Então, Eduardo, é muito interessante isso. A pessoa só sonhou um dia e quer continuar sonhando que vai para lá, mas não adianta só sonhar. Não ela adianta, vem para Summit Vistos e você vai pegar na mão dela e falar assim, ó, bonitão. É isso aí. Você não tem passaporte, você não tem nem a mala, tem que comprar a mala também, porque ele não oferece, tá? Não tem aqui. Então é isso, a pessoa tem um sonho, você vai pegar na mão e vai elencar ali, listar os primeiros passos até ter isso em mãos. Perfeito, ótima colocação. Nós aqui fazemos tudo, então muita gente não tem nada, não tem passaporte, não sabe nem por onde começar. Tem gente que não sabe nem qual a diferença direito entre passaporte e visto. Isso é natural, né? Porque a pessoa não tem essa obrigação de saber, né? Então, eu quero ir para os Estados Unidos, precisa de quê? Só passaporte, tem que ter o que mais? Então, ou seja, aqui nós fazemos tudo. Então, a pessoa não tem que se preocupar com burocracia de nada. Quer ir para os Estados Unidos, não tem passaporte, não tem visto. E nossa assessoria, além de ser completa, nessa videochamada que eu faço antes da entrevista no consulado com todos os meus clientes, dependendo do cliente que às vezes quer ir para os Estados Unidos, eu quero morar lá, alguma coisa assim, nós ainda damos uma consultoria gratuita, né, da questão do país, né, para a gente conhecer um pouco, né, de indicação de alguns lugares, indicação de pessoas, indicação de... Enfim, eu ainda brinco aqui, inclusive da Disney. Né, eu sou um fanático por Disney, eu e minha família, a gente gosta muito. Então, muitos clientes que vão a passeio também perguntam pela primeira vez como é que é, quais são os parques. Então, até roteiro hoje eu estou fazendo para cliente, né, passando roteiro para cliente hoje, que não tem a ver com o nosso trabalho, mas para a gente gostar tanto do que faz e gostar tanto dos Estados Unidos. Ou seja, além de fazer passaporte e visto, nós ainda conseguimos indicar e aconselhar algumas coisas relacionadas aos Estados Unidos com muita propriedade. Gastronomia, passeios tudo, não é, Eduardo? E o detalhe, né? Algumas pessoas procuram você especificamente porque associa a Disney, fala assim, não, eu só quero ir para Disney. E então, como que funciona esse comportamento das pessoas que procuram com essa visão, achando que de repente o visto americano é só para isso? Sim. E há pessoas também que podem disfarçar que quer ir passear, e de repente se encanta, fala, eu vou sondar para morar. E se acaso a pessoa tem um período para ficar lá, qual é esse período? E se acontecer da pessoa conhecer alguém lá passeando na Disney e falar, olha, gostei de você, eu quero que você trabalhe aqui, como que fica essa situação, Eduardo? Perfeito. Geralmente, Vilma, todos os nossos clientes já falam a verdade. Né? Para mim aqui eles falam a verdade. Eduardo, eu quero ir para morar, eu estou querendo ir para lá para ficar e tal. E eu aconselho, né? Eu nunca aconselho ninguém a ficar ilegal nos Estados Unidos porque nem precisa. Tem tantos meios hoje, tantos tipos de vistos. Então, assim, o visto americano de turismo hoje, ele vale por 10 anos, né? E você pode ficar nos Estados Unidos até por 6 meses, legal. Então, você com visto de turista hoje pode ficar até 6 meses no país, legalmente. Depois disso, você tem que vir embora antes dos 6 meses para não configurar que você está lá morando, coisa do tipo. Muita gente quer ir para os Estados Unidos para poder viver, para poder ter um amigo lá, para poder ver como é que é e tal. E tem o visto de turismo, de turista, e tira o visto de turista, ou tira o visto para poder ir para lá. E aí eu sempre aconselho, chega lá, quer ficar lá, tá 1, 2 meses dentro do status, né, muda seu status para um visto de estudante dentro dos Estados Unidos. A gente aconselha tudo isso, a gente indica tudo isso. É essa instrução que eu faço com a maioria deles. Indicamos pessoas lá também para fazer isso para eles lá. Muda o status para dentro para o visto de estudante, vai estudar o inglês lá, que aí você pode ficar até 4 anos legal. Né? De repente, nesse tempo que você está lá,
você consegue conseguir aplicar para um visto de negócio, estando dentro dos Estados Unidos de trabalho, para o EB2, um EB3. Então, eu sempre aconselho, não deixa vencer seu status, né? Porque os Estados Unidos te concedeu um visto, você é turista para eles, né? O americano, Vilma, ele é muito correto nesse sentido, e muito direto. Então, assim, quem é turista tem que turistar. Quer ficar lá? Vou estudar. Tira o visto de estudante, ou tira do Brasil direto, nós fazemos, ou está lá com o visto de turista, você muda o status para o visto de estudante. E aí, com esse tempo lá, você pode conhecer pessoas, a pessoa pode se apaixonar e casar por um americano ou americana, e aí tira o green card, pode aplicar para um visto de trabalho, para um EB1, EB2, EB3 lá nos Estados Unidos, e aí tira o green card também. Então, esse aconselhamento, esse direcionamento, nós fazemos. Então, mas tem de tudo aqui. Hoje eu posso te dizer que está quase que meio a meio. Metade está pensando em estudar, em morar, e outra metade são turistas mesmo que querem passear. E nós fazemos de tudo aqui, viu? Aconselhamos, indicamos, tiramos visto. Que ótimo. E algumas situações pode acontecer que ocorram. Vou citar um exemplo, só para a gente ter uma resposta para quem possa estar nos ouvindo, ter da mesma forma. Por exemplo, a Vilma foi para os Estados Unidos, ela queria conhecer a Disney, ela está passeando, se encantou, tem dinheiro, muita grana, e está lá por 6 meses. Porém, nesse período de 6 meses, aconteceu um problema de saúde e ela está hospitalizada e venceu. Deu 6 meses, ela tem que ficar no hospital 20 dias, 30 dias. Como é? Deu 6 meses, alguém vai lá me buscar, eu vou presa. Como que é esse negócio? Vilma, não. Ninguém vai te buscar, ninguém vai atrás, ninguém vai... Bom, os Estados Unidos hoje é o país que tem mais imigrante, né, no mundo. Então, de brasileiro lá, os números são centenas de milhares de brasileiros hoje nos Estados Unidos. Então, assim, ilegalmente. Nós falamos ilegalmente porque, assim, quando você tira o visto de turista, você tem até 6 meses para ficar, e eu vou te responder. Então, você fica até 6 meses lá dentro do status legal. Você ultrapassou os 6 meses, você ultrapassou o status permitido. Então, eles falaram, você pode ficar aqui por 6 meses, viu, Vilma? Você ficou 7. Então, você traiu a confiança, né? Ou seja, você está aqui fora do status. A gente fala ilegal porque é mais fácil falar, mas geralmente ilegal é quem entra ilegal nos Estados Unidos, pelo México, etc. e tal. Você entrou legal com visto, eles te concederam o visto. E você ultrapassou o seu status. Eles não vão atrás. Só que você pode vir embora do país a hora que você quiser, só que você está fora de status lá nos Estados Unidos. Ou seja, o seu visto, quando você retornar para o Brasil e for voltar para os Estados Unidos, bem provável que ele vai ser cancelado, né? E aí você tem que fazer um novo processo de visto, etc. e tal. Então, e muita gente hoje nos Estados Unidos, muito brasileiro inclusive, a gente sabe disso, está no YouTube, está em todos os lugares, foram para lá com visto turista e ficaram. Não mudaram para um visto de estudante, não aplicaram extensão de visto, não aplicaram para um visto de trabalho, então, e ficaram fora de status, ficaram irregular nos Estados Unidos. Eles têm a vida normal lá, praticamente normal. Financia carro, financia casa, trabalha, estuda. Está fora de status, não está corretamente. Mas tem muito brasileiro assim. Os dados, né, do próprio consulado, da imigração americana, são centenas de milhares de brasileiros que estão nessa situação. E vivem normal. Só que o problema você às vezes está lá fora de status, cria uma família, cria uma relação, cria amizade, cria raízes no país, e de repente você precisa vir no Brasil. Morre um parente, acontece alguma coisa, e aí quando você vem no Brasil, você não consegue mais voltar para os Estados Unidos. Esse é o problema. Então eu falo com todo mundo, não precisa ficar ilegal ou fora de status nos Estados Unidos, tem meios para isso, né? Você muda de visto, ou seja, vai migrando, vai fazendo para você ir ficando dentro do status, para não ter problema com o visto lá. Então tem meios para isso hoje, mas eles não vão atrás, né? Você vive uma vida relativamente normal nos Estados Unidos hoje. Perfeito. Isso tudo, essa situação pode ocorrer, ele vai ter que voltar para o Brasil, isso é fato, mas atrapalha agora na renovação, ele vai ter uma negativa ali por ter traído essa confiança do período de tempo anterior? Perfeito. Ficou uma fora, mancha. Ficou a mancha. Você ficou fora do status, ultrapassou os 6 meses, o seu visto provavelmente vai ser cancelado, e aí assim, você não vai conseguir voltar para os Estados Unidos, e geralmente, quando você ultrapassa o status lá, eles te dão, entre aspas, um castigo de 10 anos sem você ir para os Estados Unidos. Nossa, que isso. Né, tem um castigo aí de 10 anos. Fiquei ilegal para tentar um visto novamente. Ou seja, eu tive até um caso agora recente que a pessoa veio, quis tentar, menos de 3 anos,
e deram papel para ela no consulado, falando, ó, só em 2031 você pode, que você veio em 2021, 10 anos é um castigo. Então, eu falo, para que isso? Né? A não ser, tem gente que está lá 10 anos, 20 anos e não pensa em voltar. Assim, não quero nem ir no Brasil. Ok, mas quem tem famílias aqui, tem negócio, tem raízes, né, e quer voltar para o Brasil, é ruim, porque se vier para cá, pode sair a hora que quiser, mas não volta para os Estados Unidos. Tem que esperar um tempo. Então, você que quer ir morar nos Estados Unidos, quer emigrar para os Estados Unidos, quer estudar nos Estados Unidos, tem meios legais para isso, tem vistos para isso, você pode tirar o visto de estudante. O visto de estudante, Vilma, você, desde que você esteja estudando nos Estados Unidos, pode ficar até 4 anos nos Estados Unidos. Ou seja, né, nós fazemos o visto de estudante, tem que estar matriculado na escola de inglês, na faculdade, seja o que for. Você pode ficar até 4 anos legal lá. E pode ir a esposa ou o esposo acompanhando, o filho acompanhando, e tá legal. Então tem meios para que você fique legal nos Estados Unidos, sem necessidade de ultrapassar o status. Perfeito. E quando você diz sobre o visto de estudante, isso cabe para qualquer idade, não é, Eduardo? Porque hoje, do 3 anos de idade aos 103, está estudando qualquer idade. Muita gente, muitos empresários, muitas pessoas de meia idade, vamos chamar assim, têm um sonho de fazer um ano de inglês nos Estados Unidos, né, 6 meses, 1 ano e meio, e tenho muitos clientes assim aqui, e querem estudar, principalmente ali em Orlando, por ter uma comunidade brasileira grande, tem escolas muito boas lá de inglês, e eles querem fazer inglês lá. Muitos empresários, muitos funcionários de empresas que precisam ter um curso intensivo de inglês optam por ir para os Estados Unidos para poder fazer inglês lá. Então nós fazemos esse visto, né? O único requisito é que você tem que estar matriculado lá na escola, né? Ou na faculdade ou na escola, e o visto de estudante, desde que você esteja matriculado no seu curso, ele estende até 4 anos, então pode fazer qualquer idade, de criança a velhinho. Que bacana. E aí acabou um curso, eu quero ficar mais outro curso, e assim vai. Até 4 anos. Até 4 anos. Até 4 anos você... Ou seja, fiz o curso dentro de 4 anos, agora... Aí você tem que sair. Pega a matula e vem embora para o Brasil. Mas aí você tem porta aberta com os Estados Unidos. Você vem aqui, você pode tirar um visto de turista, pode aplicar outro de estudante, que você quer. Então, você... não ultrapasse aquele limite do status, né? Todo mundo que tem o visto que vai para os Estados Unidos e volta dentro do prazo, nunca terá problema, praticamente nunca terá problema com isso. Então, o visto de estudante é interessante. E tem muita gente, Vilma, falando aqui, que já tem o visto de turista e fala, Eduardo, eu queria estudar lá. Ele tem a opção, você já tem o visto de turista, ele tem a opção de aplicar o visto de estudante aqui no Brasil, mesmo já tendo o visto de turista, ou ir para lá com visto de turista, às vezes, estou aqui, gostei, quero estudar, e mudar o status dentro dos Estados Unidos para o visto de estudante. Também tem essa opção. A pessoa chegou lá como turista, eu quero fazer inglês aqui 3 meses. Procura um escritório de lá, eu vou fazer uma mudança de status e muda para estudante. Então hoje tem muito escritório bacana nos Estados Unidos, sérios, que fazem isso lá, para o imigrante que já está nos Estados Unidos. Nós conhecemos alguns, indicamos. Então, o que não compensa hoje em 2024, né, com tanta informação, tanta coisa, a pessoa fala assim, poxa, eu vou para os Estados Unidos, mas eu vou ficar ilegal lá. Não, tem que pensar o contrário. Eu vou para os Estados Unidos e vou procurar ficar legal nos Estados Unidos, né, dentro do status, viver como cidadão decente lá, e tem caminhos para isso. Que perfeito. E outro detalhe, assim como escolhendo uma escola para estudar, certo. Se acontecer de estar estudando e começou a trabalhar, o prazo é o mesmo de 4 anos? Dentro desses 4 anos, trabalhando e estudando, ou ainda prolonga, caso queira trabalhar? O visto de estudante, nem o visto de estudante, nem o visto de turista pode trabalhar. O americano fala, visto de turista é para turistar, visto de estudante é para estudar. Certo. Não pode trabalhar. Por mais que tenha muitos brasileiros lá, ilegal, trabalhando, sem status, mas o visto de estudante, ele é para você estudar. Então, você quer trabalhar, aí você está lá dentro com visto de estudante, aí você aplica lá dentro. Já com visto de estudante, você aplica para um visto de trabalho, que são os vistos EBs. Né? Tem várias categorias, né? Os mais famosos são EB2 e EB3. É que aí você acha um emprego, uma empresa que quer te contratar, e aí você aplica um processo dentro dos Estados Unidos, estando legal nos Estados Unidos, para um visto de trabalho. Então esse é o melhor caminho que tem para quem quer trabalhar nos Estados Unidos. Perfeito. E vocês têm ouvido o Eduardo falar EB2, EB3. O que significa?
são categorias de visto. Hoje os Estados Unidos têm mais de 200 tipos de visto, para você ter ideia, então é até complicado de falar. Mas os vistos EBs são os vistos de trabalhos americanos. Vou dar um exemplo aqui para você. Dentro do visto, o EB2 e o EB3 são vistos que você precisa ter um empregador, precisa ter um sponsor. Então, vou dar um exemplo. Você está lá nos Estados Unidos como estudante, você conheceu o dono de uma churrascaria, e essa churrascaria, a empresa já americana, o dono pode ser brasileiro ou não, mas é uma empresa americana. Aí tem as nuances, tem que ter mais de 10 funcionários, tem uma série de coisas. Perfeito. E ele fala assim, poxa, você no Brasil era gerente de churrascaria, ele quer te contratar, ficou seu amigo, e aí você procura um advogado nos Estados Unidos que vai aplicar para você um EB2 ou um EB3, vai ver onde você encaixa nessa categoria, dizendo que essa churrascaria quer te contratar para ser a gerente lá, e aí tem um plano de trabalho grande sobre isso, etc. São processos mais demorados, que levam 1 ano e meio, né? Mas o resultado dos vistos EBs é o Green Card, né? A aprovação dos EBs é o Green Card, então, ou seja, e dentro do visto EB2, por exemplo, tem uma ramificação, que é o visto EB2NW, que é um visto hoje famoso por muitos brasileiros, que o EB2NW ele não precisa de ter empregador. Né, é um visto, vamos dizer, um visto de habilidades especiais. Né, você pode aplicar tanto no Brasil e esperar 1 ano e meio, 2 anos sair a resposta, quanto nos Estados Unidos. Então está lá já com visto de estudante e aplica lá para um visto EB2NW. É de habilidades especiais, basicamente você tem que comprovar que na sua profissão você é extraordinário. Né, então, mas é mais para você entender um pouco, para não confundir aqui a cabeça, mas são vistos de trabalhos, tem N caminhos. Né, para isso. Então, e nós direcionamos esses brasileiros que querem para lá, nós damos essa pré-consulta, indicamos pessoas sérias que trabalham com isso nos Estados Unidos, e tem toda a chance de, daqui a uns dias, ter green card lá nos Estados Unidos. Né? É o que todo mundo quer, né, que mora lá. Muito bem. E outro detalhe, Eduardo, as pessoas que procuram você, na sua lista, você pode elencar para nós quais são as cidades mais procuradas e desejadas num sonho de quem quer ir para lá? Sem sombra de dúvida, Orlando é disparado. Orlando é disparado. Orlando tem um número de turismo, salvo engano, aproximadamente, de 65 a 70 milhões de turistas ano. Meu Deus. Pra você ter ideia. O Brasil, uma cidade, o Brasil, né, que é um país, tamanho continental, né, tem 15, 20 milhões de turistas ano, estrangeiro. Orlando tem 65 a 70 milhões de turistas ano. Então, a Disney, o complexo Disney, né, hoje a Disney tem 4 parques, né, a Universal tem 2 parques lá, e fora os parques aquáticos, fora o SeaWorld, fora a Universal, por exemplo, agora, o grupo Universal, Vilma, está construindo um parque novo chamado Epic, que vai ser o maior parque de Orlando, vai inaugurar no que vem, em 2025, o Epic da Universal, é um parque de diversão da Universal assim, gigantesco. Eu tive lá no passado, vi a construção dele, é uma coisa fora de base do tamanho que é, e os parques movimentam muito a economia daquela região. Né? O Walt Disney, quando escolheu Orlando, a Central Flórida, né, aquilo ali era tudo pântano, né? É uma região de laranja e pântano, muito jacaré, muito crocodilo. É uma região pantanosa, só que é uma região de clima tropical, né? Uma região que não neva, não faz frio extremo. Ele queria uma região dessa, né? Onde não fosse, onde tivesse condição de ter o parque aberto o ano inteiro. E ali ele criou o Magic Kingdom, que é aquele parque que tem um castelo, que é o principal parque, e depois disso veio construindo outros parques da Disney, Universal, outras empresas, né? Hoje Orlando com certeza, te respondendo, é a maior procura, né, dos nossos clientes. Mas os Estados Unidos tem destinos maravilhosos, né? É porque Orlando, eu falo que não é só para as crianças, é para adulto também. Orlando não tem como não se encantar com a tecnologia daqueles brinquedos, a cidade em si. Hoje Orlando, você fica lá 2 meses, você não conhece, não consegue fazer tudo que tem em Orlando. Orlando virou hoje fora os parques, também tem outras coisas maravilhosas, eventos gratuitos em Orlando. Então hoje lá tem a NBA, tem a NBA em Orlando, que é o Orlando Magic. Nós temos então tem o Orlando City, que é o time de futebol de Orlando. Então Orlando hoje tem para tudo. Olha, muito bem. E nós vamos voltar novamente numa questão das pessoas que querem ir para passear
estando lá pode ocorrer de surgir a oportunidade para estudar e até para trabalhar. Porém, quando a pessoa já vem certa, eu quero tirar meu visto, eu quero ver todo esse processo, mas eu quero ir para ficar. Eu já quero morar lá, quero trabalhar. Como que é essa assessoria? A assessoria é a mesma que eu faço com todos, né? Eu não distingo. Só que, quando a pessoa fala, Eduardo, eu quero ir morar nos Estados Unidos, né, a primeira coisa eu indico para ele tirar o visto de estudante, falar, vai lá ver como é que funciona, faz o inglês, porque é importantíssimo você estar no país que você fala a língua. Então você quer morar? Quero. Tira o visto de estudante para você fazer inglês, você ou sua esposa, para você entender como que funciona o país. Né? E aí você tem um tempo hábil para poder... E aí eu falo sempre, você tem o visto de estudante, você vai ver com o tempo, é isso mesmo que eu quero. Procura fazer um visto de trabalho. Procura um escritório sério para poder fazer isso. Eduardo, eu quero tirar o visto de turista, eu quero morar nos Estados Unidos. Ok, o visto de turista não é para morar nos Estados Unidos, é para turistar. O próprio visto já fala, é o visto B1, B2, é o visto de turismo e negócio. Então você pode ir lá na reunião, você pode ir lá turistar, só que você tem um visto, chegou nos Estados Unidos e eu quero morar aqui. Ok, então você vai procurar meios dentro do seu status para ficar legal nos Estados Unidos. E dentre eles é migrar para outro tipo de visto, aplicar para outro tipo de visto. Então essa instrução a gente faz aqui com todos eles que pretendem morar nos Estados Unidos. Mas uma coisa que eu falo sempre, não fica fora de status lá. Não perca seu visto. Né? Tem caminhos para isso. Maravilha. Eduardo, há quanto tempo que a Summit está aqui em São José do Rio Preto? Vilma, a Summit nós estamos indo para o 3º ano já. Né? Agora estamos indo já caminhando para o 3º ano. Como eu te falei, eu senti essa necessidade aqui em Rio Preto, no interior de São Paulo, de ter um escritório, né, com estrutura para poder atender os clientes, né, que querem tirar o visto americano, querem renovar o visto americano. Em Rio Preto não tinha essa estrutura. E eu, por ser um apaixonado pelos Estados Unidos, eu queria renovar meu visto lá um tempo atrás e falei, poxa, não tem ninguém aqui. Né, vou ter que ir para São Paulo, vou ter que procurar. E aí eu decidi abrir esse escritório. Hoje aqui atendendo, como eu te falei, a gente está nesse prédio comercial do Guatemi, ou seja, a gente não tem nenhum problema de estacionamento, a pessoa vem no shopping aqui, tem estacionamento coberto, tem a segurança, a comodidade de vir até o escritório. Então hoje a gente tem uma estrutura montada aqui da Summit, já indo para o 3º ano, graças a Deus, e nos estruturamos e nos consolidamos aqui em Rio Preto e região. Hoje aqui, sem sombra de dúvida, nós somos a empresa que mais atende essa questão de assessoria imigratória aqui, né, e caminhando aí para um crescimento maior, é o que a gente almeja, né, atendendo sempre bem nossos clientes e aprovando os vistos dele. É isso que o crescimento de uma empresa, né, tem muito a ver com a satisfação do seu cliente, na minha opinião. Exato. Então, a aprovação do visto é a cereja do bolo. Então, assim, nós aqui, como realizamos sonhos do cliente, tentamos ao máximo fazer de tudo para aprovar o visto dele, para que a gente consiga ter essas indicações e crescer cada dia mais. Né, a Summit, daqui nós fazemos visto para o Brasil inteiro, mas vamos estar presente aí em todo lugar. Acontece de pessoas confundirem a Summit, que tira o visto para a pessoa, ela confunde com uma agência de viagem? Muita gente pergunta, né? Eduardo, você vem de viagem? Fala, não. Nós indicamos algumas agências, mas aqui nós só fazemos assessoria de passaporte, de visto, né? Mas não vendemos viagem, porque geralmente muita gente confunde mesmo, muita gente até do Brasil manda mensagem, Eduardo, quanto é que é para tirar o visto? Como é que funciona? E como é que faz para ir para São Paulo? Não sei o que. Aí a gente não vende viagem, mas a Summit é uma empresa de assessoria imigratória. Né? Hoje nós não vendemos viagem, nada disso. Perfeito. Por enquanto, viu, Vilma? Por enquanto. Por enquanto. E vamos falar, né, de outros detalhes. Certo. Acontece de pessoas ligarem aqui na Summit e falarem, eu quero ir lá para a França. Você fala, somos uma empresa de emissão de visto americano. Porque muitas vezes vê lá vistos, Summit vistos, e acha que pode ser para fora do mundo todo, sim. Europa, Japão, etc. Então, fala para nós novamente que o seu visto é americano. Depois, no final, o Derek vai fechar nessas imagens maravilhosas. De Nova York, né?
Ele já fez isso proposital, tá? É só para a gente se encantar e realmente querer ir para os Estados Unidos. Da liberdade, o símbolo, né, da liberdade americana, né? Não tem um símbolo mais emblemático que esse. É maravilhoso. Inclusive, aqui hoje está tudo muito emblemático. Aqui, ó. Olha lá. Olha aqui a estatueta da Estátua da Liberdade. Ela lá na televisão. Tô de olho aqui nesse lapisinho do Mickey, gente. Trouxe da Disney ano passado. Olha só que maravilhoso. A bandeira e essa caneta aqui de Nova York. Tudo de lá. Coisa mais linda do mundo. Então, se você ainda tem alguma dúvida, são vistos americanos. Não é para a França, não é para visitar a torre. Então, olha, você tem dúvida ainda? Entra em contato com a gente, entra ali no direct e temos que fazer essa pergunta aqui para o Eduardo. Projetos, Eduardo. O que você pensa ainda desse segundo semestre de 2024 e de 2025 em diante? Teremos algumas novidades? Ô, Vilma, a gente é movido por sonhos, né? Por metas, por objetivos. Então a gente não para, né? Eu não consigo parar de ter projetos, de pensar em projetos e realizar esses projetos. A Summit Vistos nasceu de um sonho, né, por eu gostar muito dos Estados Unidos. Esse segundo semestre agora vai entrar já em pauta o podcast da Summit, que é, né, para falar justamente de viagens, Estados Unidos, de visto. Esse é o nosso próximo projeto, que já está lançando, é o Summit Podcast. E também alguns eventos nos Estados Unidos. Você perguntou de agência de viagens. Tem vários eventos nos Estados Unidos a partir do ano que vem. Tem a Copa do Mundo, que é em 2026, que vai ser nos Estados Unidos. Então é um evento grande que nós estamos preparando para poder atender muitos clientes para tirar visto. E muitos clientes falando, Eduardo, você tem que fazer grupos para poder levar a gente para assistir a Copa e tal. Então, quem sabe, ano que vem tem um Mundial de Clubes lá também no meio do ano, 2025, com muitas, quem gosta de futebol, com muitos times, Real Madrid, Barcelona, né? Então, e muita gente fala, vamos montar grupo para poder levar e tal. Então tem muitos projetos, né, fora o Summit Podcast. Tem aí projeto Copa do Mundo 2026, que esse a gente está elaborando ainda um projeto de talvez levar grupos para poder assistir a Copa do Mundo, né, brasileira adora futebol, e Estados Unidos, né, junto os dois, e com certeza aumentar o número de clientes, o número de sonhos realizados, né, aqui na Summit, porque a gente está aqui para fazer o nosso melhor. Eu trabalho com o que eu gosto, né, e hoje eu amo quando recebo uma mensagem de Eduardo, obrigado por tudo, e todo dia eu recebo, aprovou o visto, se não fosse você não tinha como, pelas dicas que você me deu, pela instrução. Então esse é o que hoje acalenta o nosso coração, é isso, né? A chama é essa, é o visto aprovado, né? Então a Summit tem crescido, vai crescer cada vez mais, agora com o podcast Summit, e quem sabe aí, né, alguns grupos, alguns eventos para os Estados Unidos, NBA, Copa do Mundo, a Summit também está promovendo. Vamos ver. É isso aí, parabéns. Você que quer saber mais detalhes, pode chamar a gente no direct ou acessar novamente lá no Summit Vistos e pode tirar toda a sua dúvida por lá. Com certeza o Eduardo vai convidar você para estar aqui com a gente. E nós não podemos deixar de solicitar para ele que deixe uma mensagem para todos os nossos ouvintes. Você está falando aqui, está vendo Vilma Birelli nessa entrevista muito bacana. Na realidade, é uma troca de ideia, é um bate-papo. Eduardo, conta para nós aqui, uma frase, uma mensagem para os nossos clientes que queiram ir para os Estados Unidos. Vilma, a mensagem é, não desista do seu sonho, né? Se o seu sonho é para os Estados Unidos, tirar o visto americano, conte conosco. Você que precisa tirar ou renovar seu visto americano, nós cuidamos de todo o processo para você, sem burocracia, de forma personalizada, pegamos na sua mão até a entrevista, né? Então não desista, né? O mundo hoje é para todos, né? Então nós estamos aqui para tentar ajudar a realizar o sonho de você brasileiro que conheceu os Estados Unidos, né? Então a Summit Visto está para ajudar você a realizar seu sonho americano. Muito bem, Eduardo, só tenho que agradecer. Obrigado você, Vilma. Foi um bate-papo muito incrível. Obrigado demais pela sua gentileza de ter vindo até aqui. Eu que agradeço. Eu tenho certeza que esclareceu muito para o nosso público. Eu também acho, nós estamos à disposição. E é isso aí. Muito obrigado. Obrigado, Vilma.